Olá, seja muito bem-vindo ao Estrategicamente, o programa quinzenal do Terra para te trazer insights e abrir a sua mente com estratégias de negócio, evolução do mercado, inovação e muitas estratégias também e mentalidades de grandes executivos, empreendedores, CEOs de empresa que desenvolveram uma carreira de sucesso e que lideraram movimentos grandes de transformação em negócios desafiadores. E hoje estou aqui com uma convidada muito mais que especial, que é diretora e sócia do Grupo Hope, que é a Sandra Chayo. Eu vou até ler um pouco sobre o currículo dela antes de passar a voz para ela, porque realmente ela tem muito para agregar. Ela é Shark Tank, ela já teve prêmios no mercado como empreendedora mulher, então temos outros assuntos além do negócio para tratar com ela. E ela tem mais de 25 anos de carreira como empreendedora, e ela realmente colaborou na transformação do Grupo Hope, na expansão de um negócio que tradicionalmente familiar, na segunda geração, né, da companhia como um todo. Isso faz com que a gente sinta orgulho também, porque é uma empresa brasileira, uma empresa liderada por mulher e que, como muitas morrem nas próximas gerações, ao invés disso, ela conseguiu ampliar e expandir a companhia, sendo parte da família, né, seguindo aí os passos do pai. E isso faz com que a gente também se inspire e consiga construir um caminho diferente para empresas familiares no Brasil. E ela foi responsável por vários movimentos de transformação, como a ampliação de redes de franquias, a implementação e expansão do e-commerce, outras aquisições, como, por exemplo, multimarcas, a marca Hope Resort e outras frentes de negócio que surgiram no caminho. Então, ela tem bastante coisa para tratar com a gente aqui como empresária, executiva, mulher e líder aí de uma grande companhia brasileira. Muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Pela. Obrigada pela introdução. Um grande prazer estar aqui. Espero que com a nossa conversa a gente possa inspirar aí as próximas gerações, as pessoas que estão no mercado de trabalho, que querem se desenvolver e que o que a gente fale traga um insight, né, para alguém. Exatamente. Aliás, vamos começar contextualizando um pouco sobre o Grupo Hope, né? Não sei se todo mundo conhece a trajetória da companhia e nem sei se todo mundo sabe do posicionamento da empresa hoje e das transformações que ela sofreu ao longo da história, né? O quanto tempo já tem uma Hope no Brasil, bastante tempo. Então, 58 anos. 58 anos. 58 anos já né, já passou por muitas gerações. Significa um Muitas. negócio consistente. E por fazer parte de um país também que economicamente é desafiador, imagino que tem passado por momentos desafiadores também. Com Então, certeza. conta um pouco da história. Qual foi o início de tudo, né? Como surgiu a Hope e qual é o posicionamento atual dela, né? Onde está no momento como A negócio? Hope foi fundada pelo meu pai nos anos 60, em 1966, então agora completa em março 58 anos. E uma história de muita resiliência, uma história muito bonita, porque foi fundada por um imigrante, chegou no Brasil sem nada, ele saiu do Líbano, né, sem nada, vem de uma família muito humilde e perdeu o pai muito cedo, começou a trabalhar com 12 anos, uma família de 8 irmãos, e veio para o Brasil para fazer América, sabe? Aquelas histórias que a gente não vai viver, imigrantes que Sofrer. sobreviveram a vários desafios, a guerras, enfim, perseguições, e chegou aqui com muita esperança e depois de vários outros negócios, alguns frustrados, alguns que não deram certo, alguns que deram certo, mas não fizeram a vida dele, ele com toda a esperança de fundar um negócio que sobrevivesse à existência dele, ele fundou a Hope como uma fábrica de calcinhas. Eu falo sempre que empreendedor é aquele que sabe aproveitar oportunidades. Não necessariamente montar um CNPJ, mas no caso ele montou, né? Ele montou uma empresa super feminina. Ele, apesar de ser homem, ele adorava as mulheres e ele fundou essa fábrica aproveitando um nicho de mercado que ele observou que teria uma oportunidade. A empresa, então, nasceu em 66, em 69 ele recebe os irmãos dele que vieram do Líbano e a empresa começa a crescer e prosperar cada vez mais. E eu estou resumindo a história, porque a história do Sim. empreendedor, quem está assistindo a gente é empreendedor, sabe que são muitos altos e baixos, né? A vida do empreendedor
é um ecocardiograma, Não, né? não é que tudo isso foi, nossa, caminhos de grandes Vários conquistas desafios. sempre, né? O que meu pai tinha de muito valioso era que ele era muito bom vendedor. Ele realmente se importava com o cliente, ele dava um atendimento de excelência, ele realmente era muito bom no que ele fazia. E eu falo que ele daria certo fosse uma fábrica de parafusos, sabe? Porque é aquela pessoa determinada, com paixão e que queria vencer ou vencer. Não tinha outra alternativa, E né? você acha que essa característica e habilidade pessoal dele, em termos de relacionamento humano, Sim, foi o segredo, né, do início de tudo? com certeza. E modéstia à parte, eu herdei isso muito dele. Eu sou muito parecida com ele, tanto fisicamente quanto nessa coisa da vontade, da garra. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? A gente nasce com oportunidades e a vida vai acontecendo, e como a gente reage às dificuldades que a vida vai trazendo para a gente é o que vai determinar o nosso sucesso. E, bom, a empresa nasceu, então, prosperou. Quando ele trouxe os irmãos e começou a cuidar só da área de vendas, que era a área que ele mais gostava, porque até então ele fazia tudo, ele produzia, ele fabricava, ele entregava, ele vendia, E B2B ou já tinha sempre varejo B2B. A Hope nasceu na indústria na indústria mesmo? e atendia clientes multimarcas. Não existiam redes de lingerie no Brasil, não existia nenhuma rede especializada no setor. Roupa era vendida, roupa não, lingerie em geral era vendida em armarinhos, depois, mais tarde, em lojas de departamento. Então, ele começou a crescer nesse sentido, fabricando, vendendo para essas lojas, entregando e gerando valor para a marca. A gente costuma falar que na Hope a mulher é a nossa inspiração e a inovação é a essência dos nossos negócios, porque sempre teve uma cabeça, meu pai sempre teve uma cabeça muito à frente do tempo dele quando se pensava em inovação. E inovação que eu falo não é só tecnologia, Sim, com porque ele certeza. trouxe várias tecnologias também para a época, para cada época, né? Mas também em processos produtivos, em comunicação e marketing. E isso perdura até hoje, porque são É a valores, mentalidade dele que a trouxe mentalidade também um dele. fluxo de evolução contínua para o negócio, né? Exatamente. E aí a empresa crescendo, prosperando, vários cases de inovação em comunicação e marketing, como por exemplo o primeiro merchandising novela no Brasil, eh, primeira propaganda em outdoor de estádio, sabe aquelas propagandas que ficam em estádio? Hoje em Sim. dia é LED, né? Tela de LED, animada, mas na época eram placas. Ele trouxe várias inovações que ele via lá fora, porque conforme ele foi crescendo, ele gostava muito de viajar, ele não gastava dinheiro de nenhum outro jeito que não fosse viajando, e aí ele trazia inovações que ele via lá fora para o Brasil. E nos anos 90, eu nasci nos anos 70, nasci depois da Hope, e nunca imaginei entrar na empresa da família. Para mim, o meu pai era aquele industrial bem-sucedido que criou uma marca, deixou uma marca no mundo, e que eu queria trilhar meu próprio caminho. Estudei design, estudei arquitetura, me formei em arquitetura, comecei a trabalhar com imóveis, com meu pai também, uma parte, ele gostava muito dessa parte de terras, de imóveis, e eu de design, então estava casando tudo aquilo. E aí, num determinado momento, eu vi que a empresa estava num momento difícil, e eu queria entrar lá para entender o que estava acontecendo e ver se eu conseguiria contribuir de alguma maneira. E aí eu entrei, e já tinha um vínculo emocional muito forte, porque a empresa familiar é uma coisa só, né? Sim. Convenções da empresa eram na minha casa, reuniões, enfim, meu pai fazia muito com que eu e minhas irmãs, a gente participasse muito dos negócios desde crianças. Vira uma relação afetiva também com as pessoas de Isso. dentro, né? Uma Então tinha essa proximidade. relação emocional, mas eu nunca imaginava entrar na empresa da família, atuar na empresa. Mas nesse momento de dificuldade eu decidi entrar para sentir, ver o que que é, e aí me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí vem essa sacada do empreendedor que sabe aproveitar oportunidades, né? Tudo bem que eu tive uma série de privilégios, mas enxergar numa empresa muito bem sucedida, que eu poderia fazer com que ela prosperasse ainda mais, Isso não é para qualquer um. é um Exatamente. risco porque não é que você não tem nada a perder, você tem um grande negócio em jogo,
E um legado de que, né, seu pai construiu uma responsabilidade também muito grande, né? Exatamente. E aí eu decidi arriscar, entrar na empresa da família e fazer acontecer do meu jeito, com toda a liberdade que ele me deu. Ele também tinha essa cabeça muito inovadora à frente do tempo dele, de também delegar, de dar autonomia, de ouvir novas ideias, sabe? Ele não era aquela pessoa que, não, está funcionando assim, então vamos deixar assim. Ele não gostava de cair na zona de conforto, então ele deu essa oportunidade, eu soube aproveitar e transformar a empresa da família, multiplicar resultados, multiplicar faturamento, canais de atuação, como você introduziu no começo, e aí foi. Naquele momento que você entrou na companhia, ela já tinha se transformado também em marca independente ou ainda estava Ainda era B2B? indústria, ainda era Ainda era B2B, B2B. 100% B2B. E não existiam no Brasil, até então, até o início dos anos 2000. Eu comecei a atuar, de fato, em 99. No início dos anos 2000, eu enxerguei que a gente precisaria fazer um reposicionamento da marca Hope. E eu enxerguei que se a gente não entrasse no varejo como marca, no futuro a gente iria trabalhar para marcas que estivessem consolidadas no varejo. Não existia, não existiam lojas monomarca no Brasil de lingerie. Existiam multimarcas. Sim. Mesmo nos shoppings, impensável, não existia. E eu via lá fora que existia uma Victoria's Secret, Sim. na Europa também tinham outras marcas, e no Brasil não tinha. E até pensando, né, na questão das tendências, talvez naquele momento, a lingerie aqui no Brasil, não sei se tinha o mesmo significado que tem hoje, né? E talvez até em termos culturais tivessem algumas barreiras de entrada, no sentido de não ser algo. Não sei se naquele momento estava assim, até queria saber um pouquinho de qual Não, foi esse ainda não. desafio Era cultural. muito funcional. Era Era funcional, muito né? Não era vou pela entrar necessidade, para me não sentir era bonita. exatamente. Lógico, sempre teve essa coisa do fetiche para ocasiões especiais, mas era uma coisa muito funcional mesmo, de proteção, de sustentação. Teve uma questão de desbravar um mercado no sentido de construir uma marca de varejo de lingerie e, ao mesmo tempo, transformar a lingerie em moda. E eu Exatamente. queria entender se, não só esse movimento, o que que vocês fizeram, o que que vocês enxergaram que fez com que vocês tivessem essa coragem de arriscar. Existiu essa visão de vamos construir uma marca que se torne ícone, que construa um movimento de moda para o setor? Ou foi muito no sentido de, como você disse antes, né? Tem um mercado sendo construído e se a gente não se movimentar, também tem o risco, né, lá na frente, olhando lá na frente, os riscos de negócio. É Me isso conta um aí. pouquinho esse Então, momento de Perla, evolução. exatamente. Eu gosto muito de uma pesquisa e eu sou uma pessoa muito curiosa e muito baseada em dados. E a gente sempre investiu muito em pesquisas, mas a melhor pesquisa é aquela que a gente faz a gente mesmo. A gente ir no ponto de venda, a gente conversar com o cliente, conversar com o consumidor. E na época tinha aqui em São Paulo uma loja muito famosa, que era da Aslu, que não tinham provadores. Não sei se você é dessa geração, acho que não, porque Sim, você é mais sou nova. sim. É. Mas nessa loja não tinham provadores e eu ia lá para fazer pesquisa, para ver o que que as mulheres estavam usando por baixo das roupas. Olha E aí só. eu via que as mulheres chegavam lá com super arrumadas por fora, a última bolsa carésima, roupas maravilhosas, e na hora que elas tiravam as roupas para provar, Era as bege. roupas novas, não só era bege, mas calcinha furada, sutiã com alça esgarçada. E eu via que as pessoas não davam valor para aquela peça íntima que fica escondida. E aí eu comecei um movimento de atribuir valor para esse tipo de produto. Perfeito. E aí comecei uma campanha muito forte com celebridades, que na época também é uma tendência que a gente estava inovando, de trazer celebridades para campanhas de moda, mas para as pessoas se cuidarem bem de dentro para fora, porque a nossa beleza, tudo que é verdadeiro é de dentro para fora. A gente não veste a moda íntima para o nosso companheiro, para o outro, a gente veste para a Verdade. gente mesmo. E quando a gente tá bem, de dentro para fora, tá com uma lingerie bonita, tal, a gente exala essa beleza, Uma exala autoconfiança. autoconfiança, até a postura muda. E aí eu comecei esse movimento e eu vi que a moda íntima podia virar moda realmente. E ser uma peça que fosse protagonista do look,
começou a tendência dos bodies, do sutiã aparecendo, porque até então a gente escondia o sutiã, a gente tinha vergonha de mostrar que usava, mas, poxa, essa é uma peça que a gente usa, que deixa a gente se sentindo bonita, confiante, Por que não, né? traz feminilidade, por que não mostrar, assumir que a gente usa? Então, foi esse conceito, deu super certo, a gente começou a atrelar, então, não só celebridades, mas também pessoas da moda, fazer desfiles, para trazer essa coisa da moda, do desejo, para um produto que fica escondido. E uma fórmula que deu muito certo. E não só isso, como também a história de entrar no varejo. Né? A gente via lá fora, então, que existiam marcas se destacando com varejo de moda íntima, e no Brasil não tinha. Aí a gente se arriscou, porque até então, imagina, o negócio era 100% B2B, e eu arriscando perder os meus clientes para montar uma Sim. rede própria de varejo. Eles se sentiriam como se você estivesse competindo com ele, que é o que É o que acontece aconteceu, bastante. é o que aconteceu. E graças a Deus que a gente fez isso, porque eu vejo que as marcas concorrentes que não fizeram isso, desapareceram do mercado, né, daquela época. E o mercado mudou muito desde então, de 20 anos para cá, e a Hope, por ter entrado primeiro no varejo, é a maior rede de varejo de moda íntima do Brasil. Então, foi, assim, uma transformação arriscada, que exigiu muita coragem, muita visão, pioneirismo, mas que deu muito certo para amarrar essas duas coisas, tanto a entrada da marca, a fixação da marca no varejo, quanto transformar a lingerie num artigo fashion. Eu vejo que você é uma pessoa que tem também, como o seu pai, uma mentalidade visionária e, ao mesmo tempo, é uma pessoa pé no chão. E, como Uhum. neuroestrategista, eu também sempre trabalhei com trabalhos de pesquisa de mercado, consumer insights. Você fez isso de forma natural, né, sem tomar nenhuma decisão aleatória, analisando os dados ao seu redor, né? Isso continua valendo para os negócios, só que realmente tem sido um desafio para muitos empresários que são médios e até pequenos, que às vezes acham que precisa de um grande investimento para olhar para dados, sendo que na Daslu olhar as mulheres se Aquele vestirem feeling, foi a né? coisa mais É. incrível que eu vi. Queria te parabenizar por isso, porque é realmente criativo e te trouxe um insight que realmente, né? Não, e cá entre nós, Perla, eu podia te falar que não, que a gente se baseou em dados e as pesquisas mostram, mas a real é que esse insight que eu tive dentro da loja mudou o nosso negócio. É que ali você foi no, eu diria, na fonte. É. Porque quando a gente está falando, né, de moda, principalmente, as Uhum, coisas passam por uma pirâmide de tendências que, sim. no fim, acaba sendo, né, do mercado de luxo para baixo, que vai inspirando as criações. Então, você foi extremamente estratégica, eu queria te parabenizar por isso. Obrigada. E essa foi a primeira, um grande movimento da marca, o primeiro movimento da marca que você liderou, que é a construção do varejo. Uhum. Um negócio industrial é muito diferente de um varejo. E aí entra os desafios muito de negócio, operacionais, que acaba sendo muitas vezes o problema dos negócios brasileiros de não conseguirem ir adiante. Nessa transição para o varejo, vocês começaram indo para shopping, como que foi esse movimento também pensando em business Então, grandes desafios, desafios culturais muito importantes, na porque empresa, né? imagina, uma empresa baseada na indústria, então foi muito difícil de mudar a mentalidade em várias áreas. Quanto tempo demorou isso? Olha, a gente começou a falar disso no início dos anos 2000, 2002, 2003. A primeira loja a gente abriu em 2005 e eu diria que demorou pelo menos uns 5, 6 anos para a gente estar, assim, em voo cruzeiro, porque até então era Sim, aquela vai e maratona, vem. assim, e eu te digo assim, eu precisava adaptar tanto a mentalidade interna, equipe comercial, enfim, É um outro toda a formato de estrutura, venda. quanto à fábrica. Para você ter uma ideia, a gente lançava uma coleção por ano, porque a lingerie, tudo bem que segue tendências de moda, tem uma cartela de cores, a gente estava fazendo todo um trabalho, mas uma coleção por ano, lá para setembro, que é a época que as vendas de moda íntima começam a aquecer realmente, com a chegada do verão, primavera, verão, é onde a coisa acontece, a gente lançava mais ou menos nessa época. E eu vi que se a gente queria estar no varejo, a gente precisaria ter
eventos frequentes de lançamento, né? Então, hoje em dia, para você ter uma ideia, Perla, a gente lança uma coleção por semana. Por semana. Tem novos produtos chegando todas as semanas nas lojas. E para chegar nisso, como é que foi? Não foi de um dia para o outro, não foi fácil, nem de um ano para o outro. Foi uma construção onde a gente começou a dividir, então, em 2 coleções por ano, uma de inverno, uma de verão. Depois, Aos trimestrais, poucos vai evoluindo. bimestrais, mensais, até chegar no semanal, né? Mas um trabalho de uma revisão da nossa própria cultura mesmo, E né? quantas lojas tem hoje? Hoje são quase 300 lojas no Próprias e Brasil. franquias, né? A gente baseou a nossa expansão muito no sistema de franquias. Foi a grande sacada, a grande oportunidade que a gente enxergou, porque por 2 motivos, tá? Primeiro, porque a gente vinha da indústria, a gente não tinha essa coisa do varejo, a gente precisaria aprender a fazer varejo. E aí a gente convidou uma varejista, uma cliente nossa, que tinha experiência de varejo e que topou ser a nossa cobaia, nosso teste. Então a primeira loja já nasceu como uma franquia. E realmente a gente aprendeu muito com essa primeira loja. Me lembro eu montando a loja lá. Foi em dezembro de Vitrine, tudo. 2005. Então, vitrine, colocando as peças no cabide. Imagina, cabide, lingerie, não existiam. Existia cabide para loja de departamento, aqueles cabides de plástico. Não, queríamos um cabide diferente. Enfim, toda uma história aí de varejo que a gente começou a aprender a fazer. E também porque o meu pai, ele veio de baixo, né? E todas as pessoas que vêm de baixo e que alcançam um certo sucesso na vida querem ajudar outras pessoas. E meu pai tinha o sonho da venda direta, Ai, que demais. venda por catálogo. E quando eu falo que assim a gente entrou no varejo, que foi o que fez a diferença e tal, não foi fácil também. Não porque o meu pai não queria, mas porque ele tinha esse sonho da venda direta e a gente começou a travar uma batalha. Ele puxando para a venda direta e eu para entrar nos shoppings e entrar no varejo como marca. E depois de muitas discussões, ele concordou comigo de que haveria uma explosão de shopping centers no Brasil, o que houve, né? Antes tinham 6 shoppings em São Sim. Paulo, no início dos anos 2000, né? Hoje são dezenas. E enxergando isso, ele concordou comigo, decidiu dar força para esse projeto. E ele enxergou na franquia uma forma de ajudar outros empreendedores, outras pessoas que quisessem viver de roupa. Assim como uma consultora que venderia roupa num Também catálogo, venderia, ele estaria viveria ajudando as disso. pessoas também, tipo, dando a oportunidade, né, das pessoas trabalharem com a marca que ele criou de um outro jeito. Então foi essa fórmula que a gente conseguiu azeitar e para a gente funcionou muito bem, porque eu vejo que franquia é um jeito muito fácil, muito fácil não é, né? Nada é fácil na vida, mas é um jeito muito bom para você escalar o seu negócio, usando um dinheiro, às vezes, que a Hope era uma empresa capitalizada, né? Mas empresas que não são, de repente é uma boa solução. De capitalizar o negócio, né? Ao invés de ir para o mercado financeiro, é quase uma Isso, porque você substituição. tem um investidor, mas é um pequeno investidor, são vários, é mais pulverizado, o risco é mais diluído. E também é um ótimo jeito de você ter uma relação ganha-ganha. Você divide um pouco a tua margem, né? Você não vai ter a margem completa, né? Da indústria até o cliente final, mas você dá a oportunidade de um outro empresário viver desse mesmo sonho que você idealizou e você cria essa relação de ganha-ganha, de dividir a margem para multiplicar os resultados do seu negócio. Ah, com certeza é uma estratégia de ecossistema, né? De começar a criar uma amplificação a partir de representantes dessa essência. E eu imagino que daí entra muito no trabalho de branding, né? Onde a essência, o significado, as características dessa marca precisam ser transmitidas lá na ponta, né? E eu não sei o quanto que vocês conseguiram costurar isso para que não perdesse, né? Como um telefone sem fio, né? Vai passando de um para outro, daí vira outra coisa lá na ponta. Tem gente que tem medo Tem do gente sistema que de tem medo. franquia por causa disso, mas eu não tenho esse medo e eu acho que quando você traz e cria uma relação de muita confiança com o teu franqueado, onde não tem, ninguém quer passar perna. O sucesso do meu franqueado é o meu sucesso. Sim. Então, quando você cria essa relação de confiança e traz eles para perto,
aí você só soma, sabe? Até porque você transfere a sua essência, né, pela própria relação humana que você constrói. Então, acho que o segredo da franquia, para quem está assistindo aí, é a proximidade É do relacionamento, negócio com o próprio franqueado, para ter essa troca mais com certeza. íntima, né, essa Essa intimidade. intimidade, troca, adorei a analogia aqui, porque é realmente, é um casamento. É um É um casamento, casamento com certeza. que tem a fase do namoro, tem a festa de casamento, que é a inauguração da loja, e depois é um relacionamento, é um dia a dia que a gente constrói. Eu hoje, apesar de ter uma rede grande, eu faço questão de conhecer todos os meus franqueados. A gente tem uma integração mensal, onde eu faço questão de conhecer todos, de entender a realidade de cada praça, porque o Brasil é muito grande, muito diverso, então a gente precisa entender as necessidades. A gente tem um negócio que chama Conselho de Franquias, onde a gente traz alguns franqueados para serem representantes da rede como um todo, onde a gente ouve eles, muito a coisa da pesquisa, de ouvir o seu Sim. cliente, de ouvir lá na ponta. Então, isso continua, sabe? Não é uma coisa, franqueei e pronto. Não, é todo dia, é uma construção, E né? terceiriza, não é uma terceirização, é Não, de uma jeito nenhum. realmente amplificação de negócio. E aí veio o movimento de ir para o digital com o e-commerce, e aí veio todo um movimento de novas marcas, né, como Sim, outras categorias que vão para além da lingerie. Então eu vejo que os saltos da empresa estão sempre em aproveitar inflexões de mercado ou oportunidades que você enxerga, né, no sentido de amplificação e expansão de negócio. Tem uma coisa que é uma inflexão de mercado agora, que eu queria entender como que uma pessoa já visionária como você está enxergando isso. Uma é a sustentabilidade, outra inteligência artificial. São duas grandes frentes que sustentabilidade na moda, porque a moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo, a gente sabe uhum, disso, e que muitas vezes as estratégias de amenizar esse impacto nem sempre são suficientes, né? Então fala-se muito do fast fashion, de desafios como esse. E, por outro lado, né, o consumidor também pressionando as marcas para terem uma atitude mais voltada, né, também para o bem comum, para o bem do responsável. planeta, Uhum. responsável. E a inteligência artificial, eu pergunto, porque por eu ser uma empresa visionária, eu queria entender como a tecnologia tem contribuído no negócio, seja com dados para que a empresa continue crescendo e evoluindo e olhando tendências, seja com funcionalidades que otimizam processos, né? Essas duas frentes aqui seriam minha última pergunta. Não, adorei, adorei. Eu adoro tecnologia e realmente a inteligência artificial, ela vem para agregar, para ajudar em várias etapas, em vários processos da companhia, desde otimizar campanhas para chegar melhor, mais fácil e mais efetivamente no cliente final, fazer comunicação, por exemplo, até em processos produtivos, no aproveitamento do tecido para minimizar perdas e até para se tornar mais sustentável, né, na produção, na hora de fazer o encaixe, porque quando você tem um tecido, você pega os moldes, né, do produto, encaixa e Recorta, quanto né? menos recorta e vai fazendo tipo um quebra-cabeça para ver como que você pode aproveitar mais esse tecido para ter menos perdas, para ser mais sustentável, né, gerar menos lixo têxtil, mas também para você ter menos perda de dinheiro, né, porque cada tecido que você joga no lixo É é dinheiro, desperdício é de dinheiro desperdício. também, não é só desperdício, né, É de isso, produto. exatamente. Então, inteligência artificial a gente procura usar, assim, 360. Tudo que a gente vai vendo que está saindo de novidade, a gente já está de olho para implementar. Isso já é uma realidade, a gente diminuiu muito a perda nos tecidos Olha só. com inteligência artificial. Linka com a questão da sustentabilidade, né? A indústria têxtil é uma das indústrias mais poluentes do mundo. E a gente tem na moda íntima uma responsabilidade a mais, porque você, Pérola, o que você faz com as suas calcinhas e sutiãs É muito usados que difícil você tomar não essa quer mais? decisão, por favor. Então, É bem difícil, porque não tem como você doar, por de ser algo íntimo que você não se sente confortável, né, de doar. é. E se você tá colocando de lado é porque já tá rasgado, velhinho e esgarçado. O que que se faz com isso? Porque eu também não sei. Então, eu vou te falar. Primeiro, assim, que a qualidade da roupa é muito conhecida e não é à toa. A gente tem uma série de
fatores aí para fazer com que a gente tenha peças que durem mais, e para mim esse é o principal fator de sustentabilidade que qualquer empresa, em qualquer setor pode ter. Aumentar a vida É o longa. oposto do fast fashion, né? A gente faz peças que são feitas para durar muitos anos. Você vai doar porque você se enjoou dela, não porque rasgou, porque esgarçou, né? Porque você quer comprar uma peça nova. Agora, a gente viu, por pesquisas também, que a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água e, em segundo lugar, peças íntimas. Olha só, justamente porque ninguém doa, talvez joguem no lixo, eu não sei o que, Todo mundo qual é. joga no lixo, 99,9% das pessoas jogam no lixo. Tem mulher que até pica para não correr o risco de outra mulher achar no lixo e usar uma calcinha usada. E, por outro lado, eu, inconformada, fui pesquisar, fazer consulta com médicos, com biólogos, e nessas consultas eu percebi que, se lavadas em lavanderias industriais, não corre nenhum risco de transmitir nenhum tipo de doença, de micro-organismo. E aí eu comecei um movimento que chama Doa Esperança, aproveitando as nossas lojas, mais de 300 pontos de venda aí pelo Brasil, para serem centros de coleta, onde Olha que você demais. pode levar suas peças íntimas de qualquer marca, não precisa ser da Hope, desde que estejam funcionais, em bom estado. E o próprio lojista se encarrega de receber essas peças, higienizar e distribuir para a população carente local. Ai, desculpa, eu vou ter que... Não, esse projeto me dá muito orgulho e a gente precisa divulgar porque as pessoas não... Você não sabia que existia, né? Não sabia. E ele é muito Vou importante usar. porque eu fui fazer uma doação aqui em São Paulo, tem uma ONG que chama Entrega por SP, e é uma caravana, né? E em vários carros vão colocando coisas, cobertor, alimentos, água. E no meu carro colocaram roupas femininas e escrevem nos carros. E aí eu fui distribuir, né, nessa caravana. Quando o meu carro parou lá, todas as mulheres vieram no meu carro, porque estava escrito roupas femininas. Elas desesperadas, a primeira pergunta, tem calcinha? Porque mulher, a gente sabe, a gente menstrua, Sim, suja, tem né? corrimento, suja, e elas não têm acesso à água para poder lavar e tal. Então elas usam essas peças até o fim mesmo, e aí sim vai parar nos aterros. Então, A vida útil aumenta muito. você dá uma vida, né? Você reutiliza, você dá uma nova vida para uma peça que estaria no lixo de qualquer jeito. E ajuda muita gente. Isso é um projeto, assim, bem importante que acho que vale a pena divulgar, porque as mulheres não sabem que existem e podem ajudar muita gente. Gente, por favor, nunca mais joguem calcinha no lixo. Por Levem favor. na Hope. A Hope vai dar um jeito de levar essas calcinhas para mulheres que precisam, e realmente a gente tem aqui um movimento para a moda de expandir a vida útil dos produtos, né? Com Porque certeza. realmente é difícil minimizar os impactos da indústria de uma forma fácil. Então, parabéns, Sandra. Eu não tenho Obrigada. nem palavras para dizer quão admirável você é Imagina. e o quanto você contribuiu, né, nesse papo comigo, e imagino que para muita gente que está assistindo a gente. Muito obrigada Foi um mesmo prazer. por aceitar esse convite, por ter tido tanta, eu diria, conquista, né, no sentido de evolução pessoal e no seu negócio. Parabéns. Obrigada, Perla. Foi um prazer. Adorei estar aqui com você. Eu também adorei mesmo. Muito obrigada, gente, por ficar com a gente até agora. Adoraria ficar aqui muito mais tempo conversando com ela, porque tem muito assunto. Mas fiquem com a gente que daqui 15 dias temos uma nova edição do Estrategicamente.